Fala galera, beleza? Felipe Francisco começando mais um vídeo aqui pra vocês e nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre as eleições no Reino Unido. Como elas funcionam, em quem as pessoas votam, de quanto em quanto tempo, quem pode votar. Assim, depois que você assistir esse vídeo, você vai poder falar sobre esse assunto com qualquer pessoa. Então presta atenção que tem muito conteúdo de qualidade aqui pra vocês. Mas antes de mais nada, eu gostaria de lembrá-los que no dia 6 de julho, mês que vem, daqui a alguns dias, nesse canal, é um sábado às 6 horas da tarde, a gente vai estar fazendo uma live falando sobre o mercado imobiliário. Para você que quer aprender a comprar casa em leilão, reformar, revender e entrar nesse mercado, que é o mercado que mais forma milionários no mundo, com um investimento muito pequeno, fazendo aí com que você consiga começar a comprar propriedades e aumentar o seu capital e aumentar aí a sua riqueza, aumentar aí o seu patrimônio com o mercado imobiliário no Reino Unido. E também lembrando que no dia 7 de setembro desse ano, parece que está longe, mas está chegando, Domínio Digital com Thiago Nigro e Mayra Card pela primeira vez no Reino Unido. Se você quer ouvir uma palestra do maior cara de finanças do Brasil, você tem que estar com a gente no Domínio Digital, dia 7 de setembro. Você precisa garantir seu ingresso agora, antes que o lote vire e o preço fique mais caro. É um evento incrível com vários outros palestrantes, mas o Nigro vai estar aqui pela primeira vez com a Mayra Card e os dois têm uma palestra muito legal para compartilhar com vocês, beleza? Mas agora vamos falar sobre as eleições? Vamos entender como elas funcionam? Primeiro de tudo, de quanto em quanto tempo é a eleição no Reino Unido? No Brasil a gente está acostumado com mandatos de 4 anos e aqui funciona um pouquinho diferente. São 5 anos, porém quem decide quando será essa eleição é o primeiro-ministro, que é como se fosse o presidente. Para você que não sabe, o Reino Unido ele tem uma monarquia constitucional, onde o maior poder de todos é o rei, mas ele não manda em nada, ele só assina, e quem governa é o parlamento, liderado por um primeiro-ministro. Então o primeiro-ministro, que seria equivalente ao presidente, ele decide quando será essa próxima eleição. E é óbvio que se ele for eleito, ele vai querer ficar o máximo possível no poder, então as eleições tendem a ser de 5 em 5 anos, mas ele pode fazer com que isso aconteça antes, como já aconteceu várias vezes na história do Reino Unido. E quem que pode votar nas eleições gerais? Nas eleições gerais, qualquer pessoa acima de 18 anos que seja britânico ou então membro do Commonwealth ali, residente do Reino Unido, ou também pessoas que têm um passaporte irlandês, mas têm um endereço no Reino Unido, são residentes do Reino Unido. A Irlanda fazia parte do Reino Unido há um tempo atrás, então ela tem essa presença nas eleições, mas a pessoa tem que morar aqui. E também pessoas aí do países do Commonwealth que preenchem alguns critérios, já que esses países foram colonizados pelos britânicos, beleza? E se você quer saber aonde você vai votar, a primeira coisa que você tem que saber é que você tem que estar registrado para votar. Aqui no Reino Unido, o voto não é mandatório como no Brasil. Só vota quem quer. Quem não quer, não precisa se preocupar com isso. Mas quem quiser votar, vai ter que registrar para votar e depois que você estiver registrado, você vai saber onde você pode votar. Se você está registrado e não sabe onde você vota, você só entra no site do governo que você vai botar o seu postcode e eles vão te explicar exatamente o local que você precisa estar fazendo essa votação. Então é bem interessante que já tem uma mudança grande do Brasil, onde as pessoas são obrigadas a votar. O que você acha disso? Qual que é melhor? Tem que todo mundo votar ou só vota quem quer? É um assunto muito polêmico que a gente pode falar outro dia. Mas, no dia da eleição, as eleições duram das 7 da manhã às 10 da noite e todo mundo vota apenas em uma pessoa. Diferente de eleições locais, que às vezes você acaba votando em mais de uma pessoa, nas eleições gerais você tem apenas um voto que você vai votar ali e é o votinho no papel mesmo. Você escreve na caneta e bota na caixinha para fazer o seu voto. Em quem você vota? No seu candidato de primeiro-ministro. É o que você pensaria. Mas não é assim que funciona aqui no Reino Unido. Aqui você não vota no primeiro-ministro diretamente. Você não vota em quem vai ser o seu próximo e futuro líder. Você vota em uma pessoa que é um membro do parlamento da sua constituição, da sua área ali. Para você que não está ligado, o Reino Unido ele é dividido em 650 constituições, como você pode ver nesse mapa daqui. Então, vamos supor que você mora nessa região aqui embaixo, de Isle of Wight, você vai votar na pessoa para ser a líder dessa região. Por exemplo, atualmente, o líder do Isle of Wight é o Bob Seely, é um membro do parlamento do Partido dos Conservadores. Então, sim, nas eleições gerais você não vota diretamente no primeiro-ministro. Mas se você dá uma olhada aqui, ó, Londres é dividida em várias repartições. Vamos dar um exemplo aqui no Borough de Hammersmith. Hammersmith tem um cara que ele é um membro do parlamento agora, que é o Andrew Slaughter, ele é do Labour. Isso aqui são das eleições anteriores. Mas o que você tem que saber é o seguinte, o Reino Unido ele é dividido em exatamente 650 constituições. E você vai votar
no líder, ali no membro do parlamento que você quer que represente a sua Constituição. Então, você vai aí ter 650 pessoas que serão votadas durante essa nova eleição. E quem que vai escolher o primeiro-ministro? Como assim? Então, se a gente vota na pessoa do nosso bairro ali, quem que vai ser o primeiro-ministro? É simples. O partido que tiver a maioria no governo, ou seja, tiver mais da metade, que é um número mágico de 326, pensa comigo, se são 650, a metade seria 325, você precisa de uma pessoa a mais da metade para ser considerada a maioria. Então, o número mágico de 326 assentos, né, o partido que tiver 326 pessoas eleitas, tem o seu líder ali nomeado como primeiro-ministro. Então, por exemplo, se você quer que o Rishi Sunak continue sendo seu primeiro-ministro, você vai ter que votar na pessoa da sua Constituição, que é do Partido dos Conservadores. Se você quer que o Labour tenha o Keir Starmer como o seu próximo primeiro-ministro, você não vota no Keir Starmer diretamente. Você vai votar na pessoa que representa o Labour no seu bairro, na sua Constituição, para que essa pessoa seja eleita e, aos pouquinhos, eles vão conquistando seats, assentos lá no parlamento. E o partido que tiver mais da metade desses assentos terá o seu líder como primeiro-ministro. E lembrando que esses líderes do partido também vão se candidatar. Então, por exemplo, o Rishi Sunak, ele também vai ser considerado membro do parlamento de alguma dessas constituições. O Keir Starmer também, o Nigel Farage também. Então, algumas pessoas poderão literalmente votar direto no primeiro-ministro, mas somente aquelas que vivem na região que essa pessoa vai se eleger. Felipe, mas, cara, beleza, e se os partidos não conseguirem a maioria? Bom, se tiverem os partidos ali e não conseguirem ter a maioria, mais de 326 assentos, o que acontece? Elas acabam podendo fazer ali alianças. Aconteceu durante o Brexit dos conservadores não terem esses 326 assentos e terem que fazer uma aliança com outro pequeno partido lá da Irlanda do Norte. E eles acabaram tendo que se unir para poder ter essa maioria. E por que é tão importante ter essa maioria? É simples, porque se você não tem a maioria, fica muito difícil de governar. Quando você tentar passar uma lei, todo mundo do seu partido junto, se eles aprovarem, essa lei teria que passar. Mas quando você não tem a maioria, o partido da oposição vai votar contra a sua lei e então o governo não consegue governar. Então, além da maioria indicar o partido que tem mais popularidade, digamos assim, lembrando que não é a maioria de votos, porque tem algumas constituições que tem muito mais gente morando ali e elas só elegem uma pessoa, e tem constituições grandes com poucas pessoas e também só elegem uma. Então, não é a maioria de votos, e sim a maioria de membros do parlamento que são eleitos e indica o primeiro-ministro, também serve para governar. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês aqui como foi a votação na última eleição. Na última eleição, os conservadores tiveram uma vitória massacrante, conquistando 365 assentos, ou seja, 365 membros do parlamento foram eleitos do Partido dos Conservadores, fazendo com que nessas eleições aqui o primeiro-ministro fosse o líder dos conservadores, que na época era o Boris Johnson, e foi trocando internamente para outros até a gente chegar no Rishi Sunak, que é o que nós temos hoje. Para você ter uma noção, o Labour nas eleições de 2024 estão muito na frente, com uma expectativa de ter uma maioria considerável, talvez até maior do que as dos conservadores tiveram em 2019. Então agora você já entendeu que a votação é no membro do parlamento e o líder daquele partido vai conseguir. Mas eu quero te mostrar mais uma coisa. Eu quero que você entenda o que é isso na prática, o que são esses membros do parlamento. Para você que não sabe, os membros do parlamento são pessoas que sentam aqui, na House of Commons. Eu tenho certeza que você já viu essa imagem aqui e cada lugarzinho nesse banco é altamente disputado, fazendo com que aí caibam aí algumas pessoas, né? Acho que não cabem as 650 diretas, mas essa é a House of Commons e as pessoas disputam por seats, por assentos nesses locais aqui. E o que é muito interessante? É onde as pessoas sentam. Bom, aqui no meio, eu vou tentar mostrar para vocês, bem aqui no meio, vocês conseguem ver que tem uma cadeira. Essa cadeira é o do Mr. Speaker. Quem que é o Mr. Speaker? É uma autoridade neutra que vai intermediar o debate entre o partido que está ali governando o país e o líder da oposição. O lado esquerdo, vendo desse ângulo aqui, todo esse lado esquerdo, ele fica
com as pessoas que são do partido que foram eleitas, o partido que está governando. Já o lado direito, as pessoas que ficam no assento do lado direito, são pessoas que são parte da oposição, ou seja, que são contra o líder da oposição. A oposição é o segundo maior partido, que tem o maior número de cadeiras, que vai estar debatendo e criticando as ações do partido que está eleito. No caso, hoje em dia os conservadores sentam aqui e o Labour senta do lado de cá. Outra coisa interessante você saber é que bem aqui, bem no meio, não dá para ver, mas tem uma mesinha. Bem nessa mesa tem uma caixa e em frente a essa caixa, do lado esquerdo, fica o primeiro-ministro e do lado direito fica o líder da oposição para eles debaterem frente a frente. E outra coisa interessante é, quanto mais próximo do centro ali, mais próximo do chão, mais poder tem os primeiros ministros. Então, nas primeiras fileiras, na maioria das vezes, são os membros do parlamento que são eleitos ministros. Ministro da Economia, ministro da Defesa, porque quando uma pessoa foi eleita, né, eles vão escolher outros membros do parlamento para serem ministros. Então, os ministros sentam mais perto do chão e quanto mais para trás são pessoas com menos relevância, porém elas ainda têm um papel muito importante. E assim eles definem os backbenchers, né? Backbenchers são as pessoas dos bancos de trás que têm um número maior, né? E eles têm que ser ali convencidos para votar a favor de uma lei ou de outra lei. E outro fato interessante é que se você for olhar aqui embaixo, a distância entre os dois lados, né, entre o lado esquerdo e o lado direito, é uma distância de uma espada para outra, para evitar qualquer tipo de conflito que eles tinham no parlamento antigamente. Não dá para ver nessa foto, mas em cima aqui tem uma outra galeria onde ficam jornalistas e pessoas que querem assistir ali a sessão de perguntas e respostas ou qualquer tipo de discurso. Você já deve ter visto vários vídeos na internet das pessoas discutindo nessa sala. Essa sala é a House of Commons, onde ficam os membros do parlamento, que você já sabe quem são essas pessoas. E é interessante você saber que às vezes elas estão mais vazias, às vezes elas estão mais cheias, depende do que vai ser abordado ali, mas tem debate nesse local quase todos os dias e a maioria deles são transmitidas também. Beleza? Tá entendendo como funcionam as eleições no Reino Unido agora? Já pode conversar com alguém quando a pessoa vai falar, eu vou votar no presidente? Não, não é presidente aqui não. Que é primeiro-ministro e você não vota nele, você vota no membro do parlamento, mas é assim que funciona. Eu fiz esse vídeo para vocês entenderem. Na semana que vem eu vou fazer 4 vídeos. Cada vídeo eu vou estar explicando o manifesto, ou seja, as propostas dos 4 principais partidos aí que têm chance de fazer alguma diferença nas eleições, que serão os conservadores, Labour, liberais democratas e Reform UK. Eu vou falar um pouquinho da situação política de cada um desses partidos, dando uma introdução, e depois a gente vai abordar as propostas de cada um deles. Serão 4 vídeos bem interessantes, e mesmo que você não vote, eu acho muito relevante você assistir para você entender a situação atual do Reino Unido, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like aqui embaixo, o seu comentário, me fala o que você achou. Muita informação, tá interessante, não tá? Você quer saber outra coisa? Fala aqui que eu adoro conversar com vocês. Lembrando, dia 6 de julho, sábado, às 6 horas da tarde, nesse canal, live pra gente falar sobre investimento imobiliário no Reino Unido. E dia 7 de setembro, Thiago Nigro pela primeira vez aqui no Reino Unido. Garante seu ingresso antes que ele suba, vai ser um dia incrível. O link tá aqui na descrição, vai lá e garante o primeiro lote. Tamo junto, aquele grande abraço. Tchau, tchau.